A tensão era palpável. O exército de Israel estava reunido no Vale de Elá, mas ninguém parecia disposto a dar o primeiro passo. Diante deles, um gigante chamado Golias veste uma armadura pesada que reluzia sob o sol. Caminhava com arrogância. Sua voz ecoava pelo vale, um insulto constante ao povo de Israel e ao Deus que eles adoravam. Golias se aproximará mais uma vez, desafiando o exército. Escolham um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, serão seus escravos. Mas se eu o vencer, vocês nos servirão. Os soldados trocavam olhares inquietos, mas ninguém respondia. Golias parecia invencível, com quase 3 metros de altura e uma lança que mais parecia uma árvore. Você já viu alguém como ele? Sussurrou um soldado. Nunca. Ele é um monstro, não um homem, respondeu outro, ajustando seu capacete como se pudesse salvá-lo da humilhação que sentiu. Por 40 dias, essa cena se repetia. Golias insultava Israel e os soldados permaneciam imóveis, paralisados pelo medo. Até mesmo o rei Saul, conhecido por sua bravura, parecia perdido. Será que Deus nos abandonou? Murmurou um dos soldados mais jovens, com os olhos fixos no gigante. A pergunta pairava no ar, sem resposta. A confiança do povo parecia enfraquecer a cada dia, enquanto Golias continuava a desafiar tudo o que eles acreditavam. E assim, em meio a essa atmosfera sombria, o palco estava montado. O medo era palpável, mas o destino estava prestes a acontecer. Alguém, inesperadamente, estava no caminho. Enquanto o exército de Israel enfrentava seus medos no Vale de Elá, nas colinas próximas, a vida segue tranquila para Davi. Ele era o mais jovem entre os 8 filhos de Jessé, um simples pastor que passava seus dias cuidando das ovelhas da família. Seu mundo era o campo, com seus rebanhos e seu alaúde, onde ele cantava louvores ao Senhor. Senhor, tu és o meu pastor, nada me faltará, murmurava ele enquanto acariciava uma ovelha. Assim como cuido delas, sei que tu cuidas de mim. Era um jovem de coração puro, mas com um espírito ousado. Ele enfrentava animais selvagens sem hesitação para proteger seu rebanho. Certa vez, ao derrotar um leão que tentou levar uma ovelha, ele sentiu algo além de sua própria força, uma confiança divina. Se Deus me deu coragem para vencer um leão, o que mais ele não pode fazer? Disse a si mesmo, com um sorriso determinado. Naquela manhã, Davi foi chamado por seu pai. Davi, leve esses pães e queijos para seus irmãos no campo de batalha. Veja como estão e traga notícias deles, instruiu Jessé. Davi obedeceu sem questionar. Ao chegar ao acampamento, ele ficou chocado com o que viu. Cabisbaixos e um silêncio pesado no ar. Ele ouviu murmúrios de soldados sobre um gigante que ninguém ousava enfrentar. Quem é esse gigante? Disse Davi a um soldado. Golias, dos filisteus. Ele vem todos os dias nos insultar. Diz que ninguém tem coragem de enfrentá-lo. Naquele momento, Davi ouviu Golias gritou novamente, sua voz ecoando como trovão. Onde está o campeão de vocês? Mandem-lhe agora. Davi franziu o senho, indignado. Quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Seus irmãos, ao ouvirem Davi, ficaram irritados. Por que você veio aqui? Perguntou Eliabe, o mais velho. Você deveria estar cuidando das ovelhas. Está aqui só para ver a batalha. O que aconteceu de errado? Não posso sequer perguntar, respondeu Davi confuso, mas determinado. Ele ignorou os olhares de reprovação e foi levado até o rei Saul, que já havia ouvido os rumores sobre o jovem corajoso. Meu rei, não se preocupe com esse gigante. Eu, seu servo, lutarei contra ele, declarou Davi com firmeza. Saul olhou para ele, incrédulo. Você? Você é apenas um garoto. Ele é um guerreiro desde jovem. Meu rei, eu já enfrentei leões e ursos para proteger minhas ovelhas. Deus me livrou deles, e ele me livrará desse gigante. Diante da verdade de Davi, Saul cedeu. Vá então, e que o Senhor esteja com você. Após uma conversa com Saul, Davi saiu determinado a enfrentar Golias. Porém, antes de deixá-lo ir, o rei insistiu. Se você realmente vai lutar, pelo menos vista a minha armadura. Os servos de Saul trouxeram uma armadura e colocaram em Davi. O elmo era pesado, a couraça limitava seus movimentos,
e a espada era difícil de manejar. Davi deu alguns passos hesitantes, mas logo parou. Não posso lutar assim, meu rei. Não estou acostumado com isso, disse, tirando a armadura com calma. Ele olhou para Saul e completou: minha força não está em armas ou armaduras, mas no Senhor. Desarmado e desprotegido, Davi caminhou até um riacho próximo. Ele se ajoelhou, sentindo a água fria correr entre seus dedos, e escolheu cuidadosamente 5 pedras lisas. Cada uma parecia refletir sua fé, sua confiança e sua coragem. Ele as guardou em seu alforje junto à sua funda e iniciou a caminhada em direção ao campo de batalha. O exército israelita o observava em silêncio. Muitos soldados murmuravam entre si, incrédulos. "Isso é uma loucura", sussurrou um deles. "Ele não tem chance alguma. Golias vai esmagá-lo como uma mosca", respondeu outro. Mas Davi não hesitou. Ele caminhava com passos firmes, seu coração cheio de confiança. Do outro lado, Golias viu o jovem se aproximar e riu alto. "É isso que vocês me mandam? Um garoto?", disse ele, sua voz ecoando pelo vale. Ele avançando alguns passos contínuos. "Você vem a mim com paus e pedras? Sou eu um cão?" Davi parou anteriormente a cabeça e respondeu com firmeza: "Você vem contra mim com espada, lança e escudo. Mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos." O riso de Golias cessou. Ele abriu o lançamento e avançou, pronto para acabar com aquele jovem que ousara desafiá-lo. A tensão no vale era insuportável. O silêncio foi quebrado apenas pelos passos de Golias, cada um parecendo um trovão que fazia o chão tremer. Davi, por outro lado, manteve-se calmo. Ele pegou uma pedra do seu alforje, colocou-a na funda e começou a girá-la. Os soldados, tanto israelenses quanto filisteus, seguravam a respiração. Era como se o tempo tivesse parado. Com um movimento rápido e preciso, Davi lançou a pedra. Ela cortou o ar, indo direto à testa de Golias. O impacto foi imediato e poderoso. O gigante parou, cambaleou e caiu de rosto no chão, inerte. Por um momento, o vale ficou em silêncio absoluto. Ninguém conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. O invencível Golias, o terror de Israel, havia sido derrotado por um jovem pastor com uma única pedra lançada de sua funda. O exército de Israel explodiu em gritos de alegria e coragem renovados. Eles avançaram contra os filisteus, que fugiram aterrorizados. Davi parou por um momento, olhando para o corpo de Golias. Ele não se vangloriou, não celebrou como os outros. Em vez disso, ajoelhou-se e orou em agradecimento. "Senhor, essa vitória é tua. Obrigado por usar minhas mãos para realizar tua obra." O que parecia impossível havia acontecido. Não por força humana, mas pela fé em um Deus maior que qualquer gigante. Davi retornou ao acampamento como um herói, mas sua humildade permanente e inabalável. Quando o rei Saul perguntou como ele tinha conseguido tal feito, Davi respondeu simplesmente: "Deus foi comigo, meu rei. Sempre será ele." O campo de batalha estava em silêncio novamente. O eco das celebrações ainda ressoava nas colinas enquanto Davi retornava ao acampamento, carregando a espada de Golias como prova da vitória. Para muitos, o jovem pastor se tornou um herói. Para Davi, porém, o triunfo foi uma lembrança da fidelidade de Deus. Enquanto o eco das comemorações ainda ressoava nas colinas, Davi se sentou ao redor de uma fogueira com alguns soldados. Um jovem que mal havia segurado uma espada antes daquele dia, moveu-se timidamente com um pedaço de pão na mão e um olhar de admiração. "Davi, você tem ideia do que acabou de fazer?", disse ele ainda incrédulo. "Como você teve coragem? Não sentiu medo?" Davi falou olhando para as chamas. "O medo veio, sim, mas lembrei-me de que Deus é maior que qualquer gigante. Ele já me livrou antes, e eu sabia que não me abandonaria agora." Outro soldado comentou: "Nunca vi alguém tão confiante. Você realmente acreditou que venceria?" Davi respondeu com serenidade: "Não era minha confiança, era a certeza de que Deus lutaria por mim. Às vezes, tudo o que precisamos é dar um passo de fé." Davi riu suavemente. "Ter medo é natural, eu também sinto. Mas o segredo não é ter medo, e sim não permitir que ele nos paralise."
Outro soldado mais velho, calejado de batalhas, juntou-se ao grupo. Ele balançou a cabeça, ainda perplexo. Escute, Davi, já vi guerreiros grandiosos, mas ninguém como você. Um garoto com uma funda enfrentando um gigante. É uma história que será contada por gerações. Davi o olhou com humildade. Não falem sobre mim, mas sobre o que Deus fez por Israel. Eu fui apenas uma ferramenta em suas mãos. O rei Saul também observava, intrigado com a humildade e a determinação do jovem. Para Davi, sua vitória não se tratava de glória pessoal, mas de demonstrar que Deus é fiel àqueles que colocam sua confiança nele. E assim, a história de Davi e Golias tornou-se um testemunho vivo de como a fé pode superar qualquer adversidade. Reflexão. A história de Davi e Golias não é apenas sobre um jovem enfrentando um gigante, mas sobre como Deus transforma desafios em oportunidades para realizar o impossível. Quando olhamos para nossos próprios desafios, muitas vezes nos sentimos pequenos ou inseguros. Mas não se trata do que temos em nossas mãos, e sim em quem colocamos nossa confiança. A história de Davi nos lembra que todos nós enfrentamos gigantes em nossas vidas. Medos, dúvidas, doenças, dificuldades financeiras ou emocionais. Mas, assim como Davi, podemos confiar que Deus está conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Dê o primeiro passo de fé e confie que Ele caminha ao seu lado. Compartilhe nos comentários o que mais te inspira na história de Davi e Golias e encoraje outras pessoas com sua própria história. Não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de esperança e força.